Oi, gente, tudo bem? Tô voltando aqui para falar sobre o segundo episódio dos Vampiros na Vida Real, contando a história de Vlad III, Vlad Telles, o Empalador, que foi a figura histórica que deu origem à lenda do Drácula. Vlad era príncipe da Valáquia, hoje Valáquia é a nossa conhecida Transilvânia. E ficou conhecido como Vlad Telles ou Vlad Empalador, porque em campos de batalha ele aplicava a técnica de empalar os seus inimigos. Empalar, para quem não sabe, é aquele negócio que você pega uma lança ou uma madeira, com ferro, alguma coisa, e espeta no fim do abdômen, né, nas partes baixas, até sair pela garganta. Então destrói tudo que tem lá dentro, a pessoa fica lá empalada assim. Pretendo colocar aqui umas figuras de empalação para vocês verem o que é na realidade. Vlad nasceu em 8 de novembro de 1431 e morreu, por incrível que pareça, gente, no dia 14 de dezembro de 1476. Porque é incrível que pareça. Eu nasci exatos 497 anos depois. Eu nasci no dia 14 de dezembro de 1973. Teorias da conspirações. Eu amo vampiro. Sempre gostei. E todas as histórias de vampiros que eu já li de ficção, a minha preferida é a de Drácula, de Bram Stoker. E a minha segunda preferida é o filme que o Luke Evans fez, acho que em 2015. Que é o Drácula, que na realidade, para quem conhece além da história que eu vou contar agora, acha algumas coincidências. Não coincidências na realidade, você vê pontos históricos nessa história do filme do Luke Evans do que na história do Drácula de Bram Stoker. Ele foi sequestrado e foi mantido preso quando era criança, quando ele tinha 12 anos, e viveu em Constantinopla com o imperador bizantino Constantino XI. Historicamente, o Drácula é conhecido por sua luta contra o Império Ottoman. E nessa luta, quando ele estava em batalha, ele era muito, muito cruel com os prisioneiros que ele fazia. Chegava a ser sádico mesmo. E na religião ele é lembrado como herói, como cavaleiro cristão que impediu a entrada e a expansão do islamismo na Europa. Coisa que hoje ele deve estar se mexendo no caixão onde ele está, porque o islamismo invadiu a Europa. E eu não estou falando isso como um preconceito religioso, mas porque a gente sabe que muitos terroristas entraram na Europa com essa expansão islâmica. E hoje em dia ele ainda é considerado como herói. Em Moldova, lá na Romênia. Ao mesmo tempo que ele se tornou conhecido por ser sádico, louco inclusive, ele era muito respeitado por ser um grande guerreiro e pela velocidade que ele lutou contra os turcos. E também por ser um comandante, um general justo com seus subordinados, porque ele não permitia que seus subordinados cometessem crime entre si. E durante seu reinado, ele ergueu muitos mosteiros. Ele era filho de Vlad II, e Vlad II foi morto com seu filho mais velho, Mircea, em batalha, durante a invasão da Valáquia pela Hungria, acho que é em 1447. Aí 9 anos se passaram até que o Vlad Telles voltasse para a Valáquia, reconquistasse suas terras e assumisse novamente o seu trono. Aí
confundiu a cabeça de toda a população, de todo o povoado, porque todo mundo acreditava que o Vlad Telles, na realidade, era o pai dele, Vlad II. E a lenda da imortalidade já começou a surgir daí. Ele foi traído em 1462 pelo irmão dele, Radu, que era aliado dos turcos. E foi preso em 1462, ficou preso até 1474, e ele veio a falecer depois de 2 anos, lutando para ter o seu trono de volta e também para se vingar do irmão. Só que ele foi preso e decapitado. Aí dizem que o comandante turco ainda levou a cabeça dele para Constantinopla e deixou lá exposta para que todo mundo visse que ele tinha destruído Drácula. Drácula, curiosidade sobre Drácula. Drácula, ele é a família de Drácula, a Draculeia. Ela tem um significado, esse nome. Draculeia significa filho de dragão. E é uma referência que fizeram ao pai dele, o Dracul, Vlad Dracul, porque o pai dele se uniu à Ordem do Dragão, que é uma ordem religiosa, para defender lá o país. No romeno atual, Draco, que na realidade é dragão, significa diabo. Hoje em dia significa diabo. Naquela época, Draco era dragão. Seu apelido Telles, Vlad Telles, Telles significa empalador, acho que em turco. E vem pelo fato dele empalar os seus amigos. Seus amigos não, seus inimigos. Ele foi casado 2 vezes, tá? No primeiro casamento, o filho dele, Minéia, nasceu. Minéia significa o mal. Teve 2 filhos, então dizem que Minéia teve 2 filhos e esses filhos tiveram outros filhos. Então acredito que ainda tenham descendentes de Drácula na Terra. A outra mulher, também, apesar de ter sido conhecida, eu não encontrei muito a respeito. Ele aprendeu a técnica de empalar em Constantinopla, durante o tempo que ele viveu lá. E o sultão Milmed fugiu ao ver que 20.000, acho que é Milmed II, ele estava lá em campo de batalha, aí ele viu 20.000 soldados empalados em torno lá da Valáquia, onde ele vivia, da cidade de Torgosvit, na Valáquia. Quando ele viu aquele monte de gente empalada, ele picou a mula, saiu correndo e Deus me livre. O mito do vampiro foi gerado porque dizem que o Vlad, quando ele empalava os seus inimigos, a ferida que ficava no pescoço, ele ficava drenando o sangue. O que ele fazia com o sangue, eu não sei se ele bebia, eu não encontrei referências a isso. E ele também, quando ele estava fugindo, quando ele tinha que recuar do campo de batalha, o que ele fazia? Ele queimava as aldeias que eram aliadas a ele, os compatriotas. Punha fogo e mandava matar, punha fogo e mandava matar todo mundo. Pois é. Alguns arqueólogos acreditam que encontraram restos mortais de Drácula em 1931 e na cidade de Bucareste, na Romênia, e transferiram esses ossos, esses restos mortais, para o museu na época. Só que esses ossos simplesmente desapareceram. Então imagina, a lenda do vampiro ainda começou a gerar ainda mais rumores. Agora, uma curiosidade.
Na Romênia, eles não acreditam na lenda do vampiro. Não é uma coisa popular na Romênia. Isso vem da Sérvia, inclusive vampiro vem do termo vampire, que que é da Sérvia mesmo. As histórias, como eu te falei, que eu gosto é do Bram Stoker, do Drácula, que mistura um pouco de terror com amor, que é o amor dele pela Myrna. E a segunda história é o filme de Drácula, acho que de 2015, com o Luke Evans. O Luke Evans faz o Drácula fantástico. Sou muito, 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 muito fã dele. Agora, olha que engraçado. Eu não encontrei nenhuma coincidência mesmo nas histórias do Drácula de Bram Stoker com a história do Luke Evans, do filme Luke Evans, que aliás é de 2014. Agora, do Luke Evans tem muita coisa a ver com essa história que eu acabei de contar pra vocês, porque no filme eles falam que o Drácula viveu 12 anos longe do reino, viveu a infância e a adolescência longe do reino dele. E eles tinham, inclusive, um trato que eles tinham que levar crianças a partir de 10 anos para viverem com os inimigos lá, em Constantinopla. Mostra ele empalando, mostra inclusive a cena dele empalando várias pessoas em torno da cidade dele. Claro que tem um mito do vampiro, tudo. Mostra o filho dele, Meneia, mostra a esposa dele, Myrna, né? Vamos ver mais. Só que o filho dele chama Ingeras no filme, não o Mineia, né? Mas assim, eu acho que um dos filmes que eu mais gosto de Drácula é esse. A história que eu mais gosto de Drácula é a do Bram Stoker. Não consigo separar a história de Bram Stoker da lenda do vampiro, não tem nem como. Acho que foi uma obra, uma das melhores obras. E eu gosto da adaptação dela para o cinema, para a televisão, a antiga em branco e preto. É a minha preferida. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da história de Drácula. Drácula está reinando no meu coração desde sempre. Eu já criei histórias de vampiros. Tem uma vampira de estimação que eu falo, que é a Jéssica. Quem quiser conhecer na Amazon, tem livro sobre ela. É isso. Um grande beijo pra vocês. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar aqui umas fotinhos pra vocês verem, tá? Tchau. Gente, voltando rapidinho, porque eu esqueci de comentar uma coisa com vocês super importante. Sabe esses lances de viajar? Que, eu quero conhecer tal lugar. São poucos os lugares no mundo que eu gostaria de conhecer, mas um lugar que eu preciso conhecer de qualquer jeito é a Romênia. Principalmente aonde o Drácula viveu. Lá onde era a Valáquia antes. Transilvânia. E para quem não sabe, os ciganos são romenos, tá? E não tem nada a ver com esse papo desses ciganos que a gente conhece aqui, que eles ficam cada hora num lugar, que eles são andarilhos. Eu conheci ciganos uma vez lá no Vila Lobos, um cara contando a história, a origem deles. Eles eram super bem de vidas, super bem, assim, tinham casas maravilhosas. E ele começou a falar de lendas, do porquê que nós aqui no Brasil, na América, acreditamos que eles são vagabundos e outras coisas nesse sentido. Tá? Eu vou tentar fazer uma pesquisa sobre ciganos e trazer para vocês também. Tá bom? Beijo grande, tchau.